todos! Estamos aqui para a leitura dos capítulos 16 e 17 do 20 Mil Léguas Submarinas. O capítulo 16 é a continuação de um problemão que vocês já devem ter lido no capítulo 15. O Nautilus atravessou uma grande geleira e, como o tempo estava esfriando, ele ficou preso. A água que estava ao redor congelou e ele não tinha mais como sair. O capítulo 15 se chama Preso sob o Gelo, é a explicação de todo esse cenário, que eu espero que vocês já tenham lido. O que a gente tem para hoje é o capítulo 16, que se chama Sem Ar. Por que será que eles ficam sem ar dentro do Nautilus? Quem já entendeu a história do compartimento de abertura para fazer a troca de ar, já percebeu qual é o problema que eles vão viver. Vamos lá? O capítulo 16 da parte 2 está lá na página 266. O Nautilus estava preso em um impenetrável muro de gelo. Éramos prisioneiros da banquisa. O canadense bateu o punho na mesa de tanto nervosismo. Conseil se calara. Encarei o capitão. Sua atitude continuava impassível. Impassível, ou seja, ele não se alterava. De braços cruzados, refletia. O Nautilus não se mexia. O capitão retomou a palavra. Disse com voz calma: Senhores, há duas maneiras possíveis de morrer nas condições em que nos encontramos. Falava com a tranquilidade de um professor de matemática que dá explicação aos seus alunos. Será que o Ricardo tem essa tranquilidade também? Ele dizia assim, ó. A primeira possibilidade é morrermos esmagados. A segunda, asfixiados. Não vejo possibilidade de morrermos de fome, porque nossas provisões durarão mais que nós. Provisões são as comidas guardadas, planejadas para servirem de refeição no futuro. Vamos nos preocupar, portanto, com as hipóteses de esmagamento ou asfixia. Nossos reservatórios de ar estão bem cheios, capitão, observei. Mas são suficientes apenas para 2 dias. Estamos sob as águas há 36 horas e a atmosfera já precisa ser renovada. Daqui a 48 horas, nossa reserva de ar estará esgotada. Não estaremos livres antes desse prazo? Vamos fazer o possível para furar a muralha que nos envolve. Meus homens vão vestir os escafandros, entrar na água e usar a sonda das paredes do iceberg para descobrirmos onde ela é menos espessa, menos grossa. Vamos tentar abrir caminho. Gostaria de ver tudo pelos painéis do salão, se estiverem abertos. Nenhum problema, enquanto continuarmos parados. O capitão saiu. O Nautilus desceu lentamente e pousou sobre o gelo, a 350 metros. O iceberg nos envolvia como um casulo, ou seja, tinha gelo por todos os lados. Temos que ser corajosos, meus amigos, disse eu. Concordo, falou Ned Land. Não é o momento para desavenças. Sou tão hábil com a picareta quanto com o arpão. Posso ser útil ao capitão se ele precisar de mim. Ele não recusará sua ajuda. Vamos, Ned? Levei o canadense ao compartimento onde os tripulantes já colocavam os escafandros. O capitão aceitou sua ajuda. Ned Land foi para o mar com eles. Fui com Conseil para o salão. Observei quando o grupo de homens, entre eles Ned Land, saiu. O capitão Nemo os liderava. Antes de começar a escavação das muralhas de gelo, iniciou as sondagens. Longas sondas foram colocadas nas paredes laterais. Mas, mesmo depois de entrarem 15 metros, as sondas ainda não haviam chegado ao fim da muralha. Tentar sair por cima seria inútil, pois bateríamos no fundo da banquisa. Restava tentar por baixo. Após a verificação, descobriu-se que a parte inferior do iceberg tinha 10 metros de espessura.
seria preciso cortar uma superfície do tamanho do Nautilus para abrir uma saída. Vocês conseguem entender? Como tem gelo por todos os lados, eles saíram para examinar onde a espessura do gelo fosse menos densa, porque eles iam buscar furar a geleira para o Nautilus conseguir saída. Talvez por baixo fosse uma saída, já que por cima a camada era bem espessa. O trabalho começou. O Capitão Nemo mandou desenhar o buraco a ser cavado no gelo. As brocas entraram em ação em vários pontos da circunferência. Depois as picaretas atacaram. Enormes blocos iam sendo cortados. Por que vocês acham que o professor Aronnax e o Conseil não foram? Não entraram nesse trabalho braçal? Porque o Conseil vai sempre com o Aronnax. E o Aronnax é o homem inteligente, é o homem do raciocínio. Ele não é para esse tipo de atividade. Então foram lá os tripulantes e o Ned Land que dava conta da picareta. Após 2 horas de trabalho enérgico, Ned Land voltou esgotado. A equipe toda foi descansar, substituída por outra. Eu e o Conseil nos juntamos ao grupo. Dessa vez, o imediato do Nautilus nos dirigia. A água estava muito fria, mas logo me aqueci, tal era a intensidade do trabalho. Quando regressei, após 2 horas de trabalho para comer e descansar, senti uma notável diferença entre o fluido puro do reservatório do escafandro e a atmosfera. E a atmosfera do Nautilus, já carregada de gás carbônico. Gás carbônico é o gás que nós liberamos na respiração. A gente não inspira ele de novo. Como o ar lá dentro do Nautilus não era renovado, só tinha gás carbônico por ali. Olha lá, o ar não era renovado havia 48 horas. É muita coisa. Em 12 horas, só havíamos retirado 1 metro de gelo. Se continuássemos no mesmo ritmo, precisaríamos de 5 noites e 4 dias para terminar. O ar nos reservatórios não será suficiente, comentei com os meus companheiros. Pior, depois de ultrapassadas as muralhas do iceberg, ainda estaremos embaixo da banquisa, sem poder subir à superfície, lembrou Ned Land. Vocês entendem? Se eles estão buscando a saída por baixo, eles podem sair da geleira toda. Mas para renovar o ar, eles deveriam encontrar uma saída por cima, furar a camada de gelo por cima para conseguir renovar o ar. Então, sair daquela região envolta por gelo não era suficiente. Ainda ia ter que procurar um espaço para a renovação do ar. A situação era desesperadora. De manhã descobri outro problema ainda mais grave. As muralhas laterais se aproximavam. A água onde estávamos congelava tudo. Tudo tendia a se transformar em um único bloco sólido de gelo, com o Nautilus no seu interior. Vocês entendem? Porque por mais que ele tentasse sair e tivesse um espaço ali no meio da geleira, como o ambiente era gelado, estava ficando cada vez mais gelado, a água lateral também estava comprimindo. Estavam se formando um cubo de gelo com o Nautilus lá dentro parado. Falei com o capitão sobre esse mais novo perigo. Eu já sabia, disse ele com um tom de voz absolutamente calmo. Nossa única possibilidade de salvação é trabalhar mais depressa que o processo de solidificação. Naquele dia, lutei obstinadamente com a picareta, assim como todos os outros. No final, até o Aronnax entrou na onda do trabalho braçal. Quando anoiteceu, mais 1 metro de fosso fora aberto. Fosso é buraco. Ao voltar a bordo, quase sufoquei com a atmosfera impregnada de gás carbônico. Naquela noite, o Capitão Nemo teve que abrir as torneiras dos reservatórios e lançar ar puro para o interior do Nautilus. Nosso suprimento diminuía ainda mais. No dia seguinte, 26 de março, continuamos a trabalhar com as picaretas. As paredes externas e a superfície tornavam-se ainda mais espessa, com exceção do lugar onde trabalhávamos. Graças ao nosso calor, não nos congelava. Nosso tempo parecia se esgotar. Quase me rendi ao desespero.
Para que cavar se morreria asfixiado ou esmagado pela água que nos tornava pedra? É como se estivesse na boca de um monstro, pensei eu. Vai dando aquele desespero, né? O Capitão Nemo passou por mim. Toquei em sua mão e apontei as muralhas de gelo que se aproximavam. Estavam a menos de 4 metros do casco. Ele fez um sinal para que eu voltasse a bordo. Tiramos o escafandro, fomos para o salão. Capitão, quanto de ar nos resta? Mesmo economizando ao máximo, como tenho feito, somente até depois de amanhã. Um suor frio brotou da minha testa. Mas por que me admirava? Havia 5 dias vivíamos de nossas reservas. O que restava de ar respirável estava sendo reservado para as equipes de trabalho. Silencioso e imóvel, o Capitão Nemo refletia. Uma ideia atravessou seu espírito, mas ele parecia afastá-la para depois voltar a ela. Finalmente exclamou: água fervendo! Água fervendo? Sim, professor, estamos fechados em um casulo. Será que jato de água fervendo injetados na bomba do Nautilus não retardariam o congelamento? Temos que experimentar. É o que vamos fazer. O Capitão Nemo levou-me para a cozinha, onde funcionavam os enormes aparelhos destilatórios que forneciam água potável. A seu comando foram cheios de água. As pilhas aqueceram as serpentinas. Em poucos minutos a água atingira 100 graus. As bombas foram alimentadas enquanto os aparelhos destilatórios recebiam mais água. Iniciou-se a injeção de água fervente. 3 horas depois, os termômetros exteriores marcavam 6 graus debaixo de zero. Havíamos ganhado 1 grau. 2 horas mais tarde, chegávamos a 4 graus. Estava aquecendo, portanto. Vamos conseguir, afirmou o capitão. Não seremos esmagados pelas paredes, mas ainda há o risco de asfixia. Lembrei. Durante a noite, a temperatura da água onde estávamos presos subiu mais 1 grau. O perigo da solidificação foi evitado. No dia seguinte, 27 de março, 6 metros de gelo haviam sido arrancados do fosso. Restavam 4 metros que exigiriam 48 horas de trabalho, mas não haveria ar suficiente. A situação foi piorando. Senti uma angústia intolerável. Meus pulmões arfavam. Um torpor tomou conta do meu corpo. Deitei-me sem forças. Conseio sofria dos mesmos sintomas. Foi uma felicidade voltar aos escafandros e respirar o ar puro dos reservatórios individuais. Os braços doíam, a pele das mãos esfolava, mas valia a pena. Ninguém ficava mais de 2 horas. O Capitão Nemo dava o exemplo, submetendo-se à mesma severa disciplina. Terminado seu prazo, entregava seu reservatório a outro e voltava a bordo. Ao final daquele dia, faltavam apenas 2 metros, mas os reservatórios estavam quase vazios. O que restava de ar devia ser poupado para os que trabalhavam. Quando voltei a bordo, fiquei quase sufocado. Que noite! No dia seguinte, mal conseguia me mexer. Sofria de dores de cabeça e vertigens. Meus companheiros desmaiaram. Alguns tripulantes agonizavam. Era o 6º dia de nossa prisão. O Capitão Nemo resolveu tomar uma atitude heróica. O trabalho com as picaretas ainda demoraria muito. Ele resolveu esmagar o gelo que ainda restava. Se desse certo, nos salvaríamos. Caso contrário, seria o fim. Fez o Nautilus subir. Colocou exatamente em cima do fosso que estava sendo escavado. Do buraco. Encaixou o Nautilus em cima do buraco. O gelo no local já fora bem desbastado. Ele contava com isso. Encheu os reservatórios de água. A equipe de escavação voltou a bordo. O Nautilus entrou no fosso já cavado.
Apenas 1 metro de gelo nos separava da liberdade. Em seguida, encheu os reservatórios com toda a água possível, recebendo 100 metros cúbicos. O peso do Nautilus aumentou em 100 mil quilos. Ficamos à espera, palpitantes. Era nossa última cartada. Ouvi um ruído sob o casco. Senti um desnivelamento. O gelo se partiu com um som semelhante ao rasgo de um papel e o Nautilus desceu. Arrastado por seu peso extraordinário, o Nautilus mergulhou na água. Vocês conseguem entender? O peso da água, somado ao peso do Nautilus, acabou pressionando para que aquela área já desgastada finalmente quebrasse e eles ganhassem a liberdade. As bombas começaram a expulsar a água dos reservatórios. Após alguns minutos, a queda parou. Voltamos a navegar. A hélice nos levou em direção ao norte. Ainda não estávamos salvos. Dependíamos do tempo necessário para sairmos da parte coberta pela banquisa. Se demorássemos mais um único dia, não sobreviveríamos. Permaneci estendido no divã da biblioteca. Rosto roxo, lábios azuis, sem conseguir pensar. Meus músculos não se moviam. Minha noção de tempo desaparecera. A agonia começava. Ia morrer. De repente, voltei à consciência. Lufadas de ar entravam em meus pulmões. Teríamos saído da banquisa? Voltado à superfície? Não! Era Ned Land e Conseil, meus companheiros, que se sacrificavam para me salvar. No fundo de um reservatório individual de um escafandro, ainda restava um pouco de ar. Embora também não conseguissem respirar, o trouxeram para mim. Olhei o relógio, eram 11 horas da manhã. O Nautilus navegava a toda velocidade. Onde estaria o Capitão Nemo? Morto? E os tripulantes teriam sobrevivido até agora? Nesse momento, olhei o manômetro. Estávamos próximos à superfície. Apenas uma placa de gelo nos separava do ar livre. Percebi o objetivo do capitão. Ia tentar quebrá-la. O Nautilus assumiu uma posição oblíqua, ou seja, ao invés de navegar horizontalmente, ele se inclinou para tentar furar o gelo que estava acima deles. O Nautilus assumiu uma posição oblíqua. Impelido pela hélice, atacou a placa de gelo por baixo. Furava pouco a pouco, recuava, batia novamente. Finalmente, com um impulso maior, lançou-se sobre a superfície gelada que esmagou com seu peso. A escotilha foi imediatamente aberta. O ar puro invadiu em grandes lufadas todo o interior do Nautilus. Ufa! Finalmente, esse trecho foi de muita emoção, porque eles poderiam de fato ter morrido. Se eles estão cercados de gelo por todos os lados e se ainda não consegue abrir a escotilha para renovar o ar, a chance de morrer era enorme. Conseguiram, foram estrategistas, deu certo. Eles seguem com a viagem agora, fazendo um novo percurso. Até eu preciso me recuperar. Capítulo 17. Do Cabo Horn ao Amazonas. Amazonas? Amazonas? Sim, Amazonas. Nem sei como cheguei à plataforma. Talvez Ned Land tenha me levado até lá. Respirava com todas as forças dos meus pulmões. Meus companheiros faziam o mesmo. Respire, Senhor, respire, há ar para todos nós. Ned Land não falava. Engolia golfadas de ar. As forças voltaram ao meu corpo. Olhei ao redor, não havia nenhum tripulante. Os misteriosos marinheiros do Nautilus preferiam ficar em seu interior. Nem mesmo o Capitão Nemo subira. Minhas primeiras palavras foram para agradecer os meus 2 companheiros. Ned Land e Conseil tinham me ajudado a suportar a agonia das últimas horas.
Nunca poderia pagar tal gesto de amizade. Meus amigos, estamos ligados para sempre, disse eu. Não estaria vivo sem a sua ajuda. Vou lembrar do que disse, respondeu o canadense. Quero ter o direito de arrastá-lo comigo quando fugirmos. Silenciei. Não era o momento para discutir projetos de fuga. Sabe para onde vamos agora, professor? Perguntou Conseil. Tudo indica que para o norte. Resta saber se para o Pacífico ou para o Atlântico. Ou seja, para mares povoados ou desertos? Perguntou Ned Land. Não pude responder. Se voltássemos para o Pacífico, longe de todas as terras habitadas, os projetos de fuga se tornariam impossíveis. O Nautilus navegava a toda velocidade. Atravessamos o Círculo Polar. A viagem prosseguia em direção ao Cabo Horn. No dia 31 de março, estávamos em frente à ponta sul-americana. Todos os sofrimentos já haviam sido esquecidos. A lembrança de nossa prisão na geleira apagava-se de nosso espírito. Só pensávamos no futuro. O Capitão Nemo não aparecia nem no salão, nem na plataforma. Mas eu continuava verificando a direção pelos instrumentos. Era evidente que íamos para o Atlântico. Próximo de nós aqui, hein? Quando contei a Ned Land, ele ficou satisfeito. É uma boa notícia. Vamos esperar pela oportunidade. No dia seguinte, quando o Nautilus subiu à superfície, avistamos uma costa no ocidente. Era a Terra do Fogo. Olha lá a nota 101. A Terra do Fogo é um arquipélago localizado no extremo sul da América do Sul. Está separado do continente pelo Estreito de Magalhães. Seu ponto extremo ao sul é o Cabo Horn. Desde 1881, a parte leste do arquipélago pertence à Argentina, enquanto a parte oeste pertence ao Chile. Recebeu esse nome quando seus descobridores viram a fumaça que saía das habitações dos indígenas. Trata-se de um vasto grupo de ilhas. A costa era baixa, mas ao longe se recortavam montanhas. Através das paredes de vidro, pude observar o fundo do mar, com bodelhas gigantescas de filamentos que mediam até 300 metros de comprimento. Vi milhares de crustáceos e moluscos. O Aronnax estava aproveitando a viagem. O Nautilus navegou rapidamente sobre os fundos ricos e plenos de vida. Ao entardecer, aproximou-se do arquipélago das Malvinas. A profundidade do mar era pequena. Nessa região, nossas redes apanharam uma grande quantidade de algas e mexilhões, considerados os melhores do mundo. Patos e gansos pousaram às dúzias sobre a plataforma e logo foram juntar-se às provisões da despensa. Vi também magníficas medusas. Medusas? Olha lá o 102, ó. Medusa ou alga-viva. É um animal quinidário e componente do zooplâncton. Seu corpo é composto basicamente por água e seus tentáculos contêm espinhos que secretam uma toxina urticante. Tal mecanismo não é apenas uma defesa contra predadores, mas também uma forma de ataque, pois esse veneno é capaz de paralisar pequenos peixes. Ó, que curioso! Vamos voltar então. Eu vi também magníficas medusas. Assemelham-se a cestos de cabeça para baixo, de onde sai uma cabeleira de tentáculos. O Capitão Nemo não aparecia. Prosseguimos pela costa sul-americana. Até 3 de abril, continuamos na região da Patagônia. Às vezes debaixo d'água, outras na superfície. O Nautilus atravessou o estuário formado pelo Rio da Prata e logo se encontrou em frente ao Uruguai. Já tínhamos navegado 16.000 léguas desde nosso ponto de partida. Atravessamos o Trópico de Capricórnio. O Capitão Nemo, para a frustração de Ned Land,
Não quis aproximar-se das costas habitadas do Brasil. Navegava em alta velocidade. Será que porque talvez o Ned Land quisesse fugir e vir aqui para nossa terra? E aí o capitão, pressentindo também um ambiente propício para fuga, ele quis passar longe do nosso território? O Nautilus se manteve assim por vários dias. Dia 9 de abril, avistamos a ponta mais oriental da América do Sul, o Cabo de São Roque. Mas o Nautilus afastou-se de novo, indo procurar a maior profundidade de um vale submarino, cavado entre esse cabo e Serra Leoa, na costa africana. Passamos pelo Equador a uma distância relativamente pequena, onde ficam as Guianas, que pertenciam à França. Lembrando que o professor Aronnax é francês, então ele de algum modo fez referência a esses lugares. Passou pela costa, o que seria a costa brasileira, mas passou longe, já foi lá para a linha do Equador. Lá encontraríamos ajuda facilmente, se fugíssemos. Mas o vento estava muito forte. As ondas estavam altas. O pequeno barco que pretendíamos levar não conseguiria se manter à tona. Ned Land nem falou no assunto. Eu menos ainda. Não queria empurrá-lo para uma tentativa que estava claro que não daria certo. Observei muitas espécies de peixes, mas nunca me esquecerei de uma espécime que me veio na rede. Era uma raia muito achatada. Se a cauda fosse cortada, formaria um círculo perfeito. Pesava uns 20 quilos. Era branca por baixo e avermelhada na parte superior, com grandes manchas azul escuras rodeadas de negro. A pele era muito lisa e terminada por uma barbatana. Estendida na plataforma, debatia-se com movimentos convulsivos. Fazia tantos esforços que possivelmente saltaria de volta para o mar. Mas Conseil agarrou-a com as mãos para impedi-la de fugir. Imediatamente ele caiu de costas, de pernas para o ar. Metade do seu corpo estava paralisado. Ele gritava: "Oh, meu senhor, me acuda!" Eu e Ned Land o levantamos e o massageamos com força. Quando se recuperou, ele disse: "Foi uma tremelga." Tremelga, que palavrão é esse? Olha lá a nota 103. Tremelga é uma das 69 espécies de arraia da ordem dos torpedinídeos. Portanto, é uma raia elétrica. As tremelgas chegam a medir 60 centímetros de diâmetro. As maiores raias elétricas podem atingir até 90 quilos e descarregar choques de 220 volts. Ave! Foi uma tremelga, ele disse. Exatamente, foi por isso. Por isso ficou nesse estado. Ele levou um choque da raia. Jamais imaginaria isso. Vou me vingar desse animal, senhor. Como, Conseil? Comendo. Fez isso na mesma noite, mas por pura vingança. Francamente, tinha um gosto pavoroso. Inconformado, Conseil foi atacado por uma tremelga do tipo mais perigoso. Esse animal tem a capacidade de fulminar os peixes a metros de distância dentro d'água. Tal é a potência de seu órgão elétrico. Dia 12 de abril, o Nautilus se aproximou da Guiana holandesa. Vimos vários grupos de vacas marinhas. Vacas marinhas? As vacas marinhas são a versão marinha dos peixes bois, que habitam os rios e fazem parte da fauna amazônica. São mamíferos e podem chegar a 750 quilos e a medir 4 metros. Que enorme, a gente não tem noção disso, né? Grupos de vacas marinhas que pertencem à ordem dos serenídeos. Pacíficas e inofensivas, com comprimento de 6 a 7 metros, deviam pesar pelo menos 4 toneladas.
Expliquei a Conseil e a Ned Land que, tal como as focas, esses animais passam nas planícies submarinas, destruindo as aglomerações de ervas que obstruem as embocaduras dos rios tropicais. Sabem o que aconteceu devido à caça predatória? Nas regiões onde esses animais foram quase totalmente aniquilados, as ervas apodrecidas envenenaram os ares. As condições climáticas facilitaram a difusão da febre amarela, tudo por causa do desequilíbrio causado pelo homem. Olha, isso aqui é real, hein? E é um dado já apresentado de 150 anos atrás. Quando a gente, por algum motivo, causa o desequilíbrio ambiental, uma espécie deixa de existir, a outra, que fazia parte da cadeia, prolifera e tudo entra em desequilíbrio. Olha a nota 105. Embora essa espécie de fato seja questionável, espécie de cadeia fica de fato questionável, o conceito de desequilíbrio ecológico é exatamente esse. Ecossistema é um conjunto de fatores bióticos, que são animais, plantas, bactérias, e abióticos, sol, água, vento, que agem sobre a determinada região. Cada elemento de um ecossistema está intrinsecamente relacionado a todos os outros, intimamente ligado. Isso significa que uma brusca alteração em apenas um dos fatores pode acarretar o desequilíbrio de todo o ecossistema. O Nautilus aproximou-se da costa. Um grande número de tartarugas marinhas dormia à superfície das águas. Admiramos suas enormes carapaças, escuras, mosqueadas de branco e amarelo. Logo depois, voltamos para o mar alto. O Nautilus deixou a região do Amazonas. Oh, não veio para nossa terra. Passou a margem, passou longe, mas conheceu um pouco e descreveu para nós um pouco do que ele supunha que tinha em alto mar aqui próximo ao nosso continente. Vamos ver como essa história termina. Será que eles vão conseguir sair do Nautilus, voltar a pisar em terra firme? Será que o Capitão Nemo vai mudar de ideia? O que vai ser do capitão? O livro está acabando. Em breve a gente conta esse final. Até mais.